Afinal, o que são os direitos humanos? Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e direitos políticos, como direito à propriedade privada, direito à vida e direito de liberdade de expressão e de crença. E também tem direitos econômicos, sociais e culturais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, afirma que todos os seres humanos nascem iguais perante a lei, e que, dotados de razão e de consciência, devemos agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded. But the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after.
except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? Boa tarde, eu sou a Maria Fernanda Morello e hoje eu estou aqui com Paulo Giovanni para fazer as entrevistas sobre os direitos humanos. Vamos começar? Você sabe quais são os direitos humanos? Os direitos humanos é o que o governo deveria nos oferecer, né? Moradia, água, saneamento básico, né? Energia, mais ou menos por aí. Você acha que os direitos humanos estão sendo respeitados? Em partes, algumas coisas sim, né? Mas em outras não. Por exemplo, às vezes, né, você procura um direito, né? E às vezes você não consegue exercer aquele seu direito, devido às vezes também por causa da burocracia e até mesmo como já muitas pessoas percebem, né? O favorecimento acaba favorecendo as pessoas que têm muitas vezes mais condições, né? De burlar uma fila, por exemplo, você quer fazer uma cirurgia, as pessoas acabam sendo prejudicadas porque aquele direito dela a pessoa não obedece, né? A lei não obedece, a própria lei não obedece à lei. O que você acha que deve ser feito para mudar isso? O que deve ser feito é o que deveria acontecer, né? Cumprir a lei, mas o que acontece, a gente pode ver no dia a dia, nas ruas, no trânsito, a gente pode ver no decorrer, né, quando acontece uma tragédia, as pessoas que realmente deveriam exercer o seu direito acabam não exercendo e prejudicados somos, né? Porque o direito ele nunca é respeitado, porque a lei ela nunca é bem exercida. Você acha que algo pode ser implantado ou retirado nos direitos humanos? Eu acho que sim. Muitas coisas que hoje favorecem, algumas coisas favorecem até tanto que abre brecha para outras coisas, criminalidade. Então, por exemplo, os adolescentes têm muitos direitos, mas eles aproveitam os direitos que ele tem para fazer coisas, crimes, outras coisas. Então tem coisas que deveriam ser retiradas. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, meu nome é Catarina Coutinho e eu vou entrevistar o Manuel Gonçalo sobre o que ele acha dos direitos humanos. Manuel, você sabe quais são os direitos humanos? Para mim, um dos direitos humanos seria a expressão de crença, né? Manuel, você acha que os direitos humanos estão sendo respeitados? Não. Por quê? Os direitos humanos eles são respeitados para quem geralmente tem um poder aquisitivo grande, né? No caso, entre os poderes aquisitivos seria os políticos, né? Aqueles que se escondem atrás de uma faculdade, né? E de dinheiro, né? Quando acontece um problema sério, grave, que era para ele ser penalizado de forma correta, o lado dele, de pessoas importantes, encobre, né? Então isso aí seria um dos fatores, né? O que você acha que deve ser feito para mudar isso? Deixa eu ver aqui um dos exemplos aqui. Acho que rever os direitos e deveres e fazer seguir a lei, né? Enquanto a lei está servindo só para quem, como eu falei anteriormente, para quem tem um poder aquisitivo alto, né? Então deveria rever e fazer valer a lei, né?
Você acha que algo pode ser implantado, retirado dos direitos humanos? Acho que não. Eu acho que só deveria, como já tem, já tem leis implantadas, né? Então eu acho que deveria fazer valer. As leis já foram implantadas, entrou em vigor, então só não está valendo. Ou seja, por incrível que pareça, está tendo exceção, né? Está tendo exceção. Poderia ser sem exceção. A lei deveria valer para todos, né? Sem exceção. Obrigada, Manuel. Agora vamos entrevistar uma criança. Oi, quantos anos você tem? 6. E qual é seu nome? Bernardo. Você sabe o que são direitos infantis? Não. Bom, B, direitos infantis é uma coisa que muitas crianças não sabem, mas muitas delas têm. Que é o direito a você ir para a escola, aprender, brincar. Direito a ter uma casa e uma família que te ama. Mas você acha que todas as crianças da sua idade também têm esses direitos? Mais ou menos. E o que a gente pode fazer para ajudar as crianças que não têm esses direitos? Tipo, ajudar elas a ter uma educação muito legal. E isso é um papel para o governo do nosso país, que nem sempre respeita os direitos infantis.